crescente profissionalização do esporte e da indústria do entretenimento esportivo aumentou o surgimento de conflitos jurídicos dos mais variados. Questões envolvendo doping, SAF, Sociedade Anônima de Futebol e suas implicações trabalhistas, racismo, temas atuais e complexos que são abordados pelo meu convidado de hoje. Eu converso no Iluminuras com o advogado especialista em direito desportivo, Maurício Corrêa da Veiga. Em uma de suas obras mais recentes, o advogado apresenta casos práticos de direito desportivo e mostra como os tribunais brasileiros estão enfrentando as matérias. Doutor Maurício Corrêa da Veiga, é um prazer conversar com o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Iluminuras. Obrigado, Rafaela. Para mim é uma honra poder estar de novo aqui, conversar com você e com os telespectadores sobre um tema que para mim é um tema muito especial e muito apaixonante. Obrigado. A honra é toda nossa. Naquele primeiro encontro, nós falamos sobre o Manual de Direito do Trabalho Desportivo, que já está em sua 5ª edição. Agora vamos do fato ao direito, onde o senhor traz ali casos práticos, né? Se despindo um pouco daquela linguagem acadêmica e traz de tudo um pouco. Temos SAF, doping, direito do trabalho, né, dos atletas, é claro, também. Como é que os temas foram escolhidos e o que o leitor pode esperar? Muito bem, Rafaela. Esse foi um livro que eu estava esperando, matutando ele na cabeça há muito tempo para poder fazer, tendo em vista que todas as minhas publicações anteriores tinham aquela preocupação acadêmica, algo concatenado ali com os próprios estudos, enfim, uma pesquisa doutrinária muito grande. E esse livro, Do Fato ao Direito, os casos práticos do direito desportivo, eu peguei ali situações práticas e me coloquei na posição do torcedor, na posição ali do espectador, ou seja, o que uma pessoa gostaria de ouvir sem aquele juridiquês, sem aquela formalidade acadêmica. Então, a partir daí, eu selecionei temas que são temas atuais e temas que são muito debatidos. Questões relacionadas à transferência de atletas, Sociedade Anônima do Futebol, os e-sports, o skate. O skate é considerado ali uma prática desportiva. Na época, a fadinha, por exemplo, com 12 anos, ela poderia ser considerada ali uma atleta, ela poderia trabalhar, era efetivamente um trabalho, quando ela encanta o mundo todo, não só o Brasil, mas nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. Portanto, foram esses temas ali que me chamaram a atenção. E, Rafaela, teve um caso interessante, porque um atleta de um determinado clube que foi cedido para outro clube. O tema, a nomenclatura que nós utilizamos é a cessão, mas que vulgarmente é chamado de empréstimo. É quando um atleta tem ali o vínculo de emprego com um determinado clube e aquele clube empresta esse atleta para outro clube, o que é uma prática muito comum e uma prática que é muito positiva, tanto para o clube que está cedendo, para o clube cessionário que está recebendo aquele atleta, como também para o próprio atleta, que às vezes está subaproveitado num determinado clube e tem um rendimento muito melhor para aquele clube que ele é cedido. Então, a questão do empréstimo, quando você não tem o pagamento de fundo de garantia, por exemplo, pelo clube cessionário, o clube cedente tem alguma responsabilidade por isso? Então, tem um caso prático aqui que o TST julgou, afastou a responsabilidade e no livro você descobre o porquê dessa responsabilidade ter sido afastada. Então, são esses casos ali práticos, casos que efetivamente aconteceram, que eu fui atrás, que eu fui pesquisar. Alguns deles eu atuei, tive a honra ali de ser advogado, né, de uma das partes. Então, esse é o diferencial desse livro. São esses temas, como também o doping, por exemplo, violência nos estádios, o que nós podemos fazer para erradicar o racismo de uma vez por todas nos estádios. Então, uma pincelada de casos práticos que aconteceram e, claro, teremos, sem dúvida nenhuma, desdobramentos. Vamos pegar um caso prático aqui que o senhor citou há pouco, Raíssa Leal, a fadinha que encantou o país. Era uma criança, né? Quando ela começou ali, tinha uns 12 anos. Era um contrato trabalhista, ela pode trabalhar com a cidade? Pois é, ela não pode trabalhar com essa idade e é por isso que é preciso dar ali uma roupagem diferente, porque aquilo não é um trabalho, não é mesmo? Ela não vive, ou agora já é uma mulher, né? Mas na época não vivia do trabalho, ela vivia
do skate, não vivia para trabalhar. O skate ali era uma diversão e havia uma simbiose total ali entre a Raíssa e o próprio skate, que era aquele material que fazia parte dela. Então é isso que é preciso para que você não ingesse determinadas atividades, porque se, por exemplo, se o Ministério Público do Trabalho entender que isso é um trabalho propriamente dito, você vai acabar e desestimular que jovens atletas apareçam. É claro que você tem que evitar e coibir qualquer tipo de abuso, mas você não pode ali inibir ou vedar qualquer tipo de prática desportiva que nesse momento, nessa fase da vida, é um componente ali lúdico. Você tem que tirar aquele componente da hipercompetitividade. E até baseado nisso, que a lei, por exemplo, ela muda, que ela fala ali que o atleta de futebol, por exemplo, a partir dos 12 anos, ele pode nunca participar de concentração. Recebe salário? Não, não é salário, é uma bolsa que ele vai receber. Então, essas mudanças, elas vêm exatamente para você poder se adequar à própria realidade e fazer com que haja um estímulo. Agora, é fundamental que esse estímulo não seja transformado numa cobrança excessiva, porque muitos pais colocam ali todas as suas frustrações e expectativas no filho, para que ele seja ali um atleta bem-sucedido. E a gente sabe que um atleta bem-sucedido são poucos que vão ali chegar até o alto rendimento. Eu diria até, a gente está falando de menos de 5% de todos aqueles que praticam. Agora, o esporte tem uma vantagem, tem uma virtude. Mesmo para aqueles atletas que não cheguem ao alto rendimento, pelo menos, na pior das hipóteses, o esporte vai ter contribuído para ele ser um cidadão melhor. O senhor traz também SAF, né? Avançamos no que diz respeito à legislação, já está claro de quem é a responsabilidade, por exemplo, no pagamento de verbas trabalhistas. É a SAF quem paga? Já há jurisprudência em torno desse novo modelo? Quais são os principais desafios que a gente precisa ajustar? Bom, a SAF, para mim, sem dúvida nenhuma, é um avanço. A Sociedade Anônima do Futebol é um avanço em relação aos clubes, aos torcedores e aos atletas. E nós temos exemplos, né, de SAFs bem-sucedidas, como é o caso do Botafogo, do Atlético Mineiro, que disputaram as últimas o Libertadores da América. É um exemplo bem-sucedido de Sociedade Anônima do Futebol. Claro, temos clubes também associativos, que são bons exemplos, como o Palmeiras e o Flamengo. Precisa de ajustes? Claro que precisa, e chegou o momento. Depois desse período, depois desses anos, digamos assim, de teste, chegou o momento de fazer esses ajustes e evitar, por exemplo, lavagem de dinheiro, você ter mecanismos ali de controle. Hoje, Portugal sofre com uma questão que tem sido muito complicada, que é a presença de organizações criminosas em clubes de futebol, que adquirem sociedades anônimas desportivas e se entranharam no mundo do futebol. Então, quanto mais rigor, critério objetivo para você controlar a origem do dinheiro, mais segurança você vai proporcionar, não só para atleta, mas para todos aqueles que trabalham no clube e principalmente para o torcedor. Só citou agora um caso, uma situação sensível, né? Organização criminosa no esporte, no futebol. Aqui no Brasil, a gente teve a CPI, né? Nós temos as bets que estão sendo regularizadas, mas é um tema complicado, né? Porque às vezes tem um pênalti ali que você fica, olha, será que foi pênalti mesmo? Há uma combinação de resultados. A gente precisa ajustar o quê? É a FIFA? É a CBF? De quem é a competência e o que falta para a gente poder mitigar esses casos? Na verdade, essa pergunta é muito importante, porque você tem ali a responsabilidade não é de um só. É uma responsabilidade de todos aqueles que estão envolvidos com o desporto. Mas é do clube também? Também, sem dúvida nenhuma. Porque o jogador que vai se organizar ali com uma... Sem dúvida. Vamos começar então com a responsabilidade do clube. O clube ele tem uma responsabilidade social tremenda. Então, cabe ao clube fazer uma campanha, uma política preventiva, educativa para esse atleta. Esses atletas, a grande maioria, vem ali de uma origem humilde e eles não têm acesso, não é mesmo, a uma educação de ponta, às vezes não têm acesso a educação nenhuma. Então, cabe ao clube, é dever do clube, sim, dentro da sua responsabilidade social, dentro do que é a origem do próprio clube, promover esse tipo de debate. Então, por exemplo, você trazer especialistas para poder demonstrar o que não pode ser feito,
você evitar situações de corrupção, manter princípios e valores éticos. A verdade desportiva jamais pode ser mascarada. Então, por exemplo, o que se dizia antes, a mala branca, por exemplo, que era quando você recebia um valor ali para ganhar, isso é um tipo de corrupção. Porque a verdade desportiva está sendo mascarada. O incentivo para ganhar simplesmente o fato de você jogar e vestir a camisa daquele clube. Então não tem que ter interferência externa nenhuma. Né? Tem ali os adjetivos mala preta e mala branca. Mala preta é para você receber um valor e para perder o jogo. Então, você tem a responsabilidade do clube, sim, nesse sentido. Agora, existem aí consequências e implicações na esfera criminal, sem dúvida nenhuma, por corrupção ativa, corrupção passiva, enfim. E o afastamento do atleta, né, também. Podendo até ter o banimento do atleta. E aí você tem também a necessidade do auxílio das forças de inteligência nacionais e internacionais. Porque hoje, a princípio, qualquer gol contra, ele vai estar ali sob suspeita. Um gol contra, que acontece, pode acontecer, não é mesmo? E às vezes até para pânico daquele atleta, enfim, numa jogada que sem querer ele faz um gol contra, isso já tem ali, já levanta ali, digamos assim, um sinal amarelo, uma dúvida, uma suspeita. E essa suspeita, ela pode ser potencializada se por acaso tiver alguma aposta num volume elevado. E essa aposta não vai ser feita aqui, vai ser feita numa casa de apostas que está sediada em Malta ou na Ilha de Man. Ou seja, então é algo que envolve a inteligência mundial. Quer dizer, não é só a justiça brasileira, tem que ter esse intercâmbio com outras autoridades. Sem dúvida, isso é fundamental e é uma experiência que dá certo, surte efeito. Você tem empresas hoje que trabalham, empresas privadas que trabalham exatamente nesse segmento e eu posso te dizer ali, até com tranquilidade, que as casas de apostas são ali os maiores interessados na lisura de uma determinada competição ou na lisura de um determinado resultado, porque eles sofrem prejuízos ali muito grandes. Então, o fato de você regulamentar, eu digo, não é legalizar a aposta, mas regulamentar, é trazer para o presente. A aposta é uma realidade que existe desde a época de Roma. Já se apostava com dados, já se apostava qual seria ali a equipe de uma corrida de bigas que seria campeã. Então não adianta você querer apagar a realidade ou esconder a realidade. Essa hipocrisia não tem mais espaço. Então a aposta existe. Faça uma campanha educativa para prevenir que apostadores caiam no vício e faça ali tudo o que for necessário para você evitar o match fixing e a manipulação de resultado. Match fixing também, que é tema aqui do nosso livro, Do Fato ao Direito. Doutor Maurício Corrêa da Veiga, o papo está ótimo, mas eu preciso chamar um intervalo, vou fazer uma pausa rápida e já voltamos à nossa conversa, viu? Maravilha. A seguir, a tourada em Portugal, a vaquejada no Brasil, esse tema da dissertação de mestrado do meu convidado, doutor Maurício Corrêa da Veiga, que apresentou em Portugal. Você confere os detalhes dessa pesquisa em instantes. O Iluminuras volta já. Iluminuras de volta, hoje ao meu lado, um dos maiores nomes do direito desportivo no Brasil e em Portugal. Ele que é radicado em Portugal, doutor Maurício Corrêa da Veiga. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Eu quero começar com os aspectos jurídicos da tourada em Portugal e da vaquejada no Brasil. Inclusive, essa pesquisa, o livro, foi fruto da sua dissertação de mestrado apresentada na Universidade Autônoma de Lisboa. Conta pra gente, essas manifestações culturais podem ser consideradas como práticas desportivas e por quê? Podem ser consideradas, sim. Essa foi a conclusão que eu extraí depois de muito tempo de pesquisa. A ideia, né, de escrever sobre esse tema foi uma ideia que no início causou até uma certa surpresa. Muito longe da sua realidade. Doutor Maurício Longe. É de Petrópolis, Rio de Janeiro, então essas práticas são mais comuns no Norte e Nordeste, né? No Norte e Nordeste. Mas veja como são as coisas, como a história é muito bonita. Eu fui descobrir, depois de escrever esse livro, que Petrópolis tinha praça de touros até o século XIX. Tinha tourada em Petrópolis. E que a tourada era uma prática muito comum também no Brasil.
E até ali o século XIX, até mais ou menos 1840, o Rio de Janeiro tinha várias praças de touros, a maior delas na Rua do Lavradio. Nossa, que interessante, no centro, né? No centro do Rio de Janeiro, onde hoje funcionam os prédios da Vara do Trabalho, do TRT da Primeira Região. E a tourada é abolida no Brasil, não porque falaram que era o momento de mudar uma questão, uma prática diferente, mas pela independência do Brasil. Porque era uma prática desportiva, para mim desportiva, sem dúvida nenhuma, que você reunia pessoas de todas as classes sociais, então era um momento ali de lazer muito grande, mas que você cantava o hino do Brasil e de Portugal. E naquele momento, quando o Brasil tinha proclamado a sua independência de Portugal, havia uma movimentação muito grande, uma manifestação no sentido de que, olha, precisamos aqui nos afirmar como uma nação e não carregar nesses aspectos coloniais para todo sempre. Então a tourada acaba no Brasil como uma forma de você ratificar a independência, né? Agora, esse assunto é muito sensível porque é todo um debate em torno dos possíveis maus tratos aos animais. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal enfrentou esse assunto ao analisar a constitucionalidade de uma lei do Ceará sobre vaquejada. Inclusive, isso, de certa forma, está na obra também, te motivou, né? Foi exatamente a declaração de inconstitucionalidade da lei do Ceará que foi ali o motivo inicial para eu escrever esse livro, que começa como um artigo e que depois foi desenvolvido. E para poder escrever esse livro, eu fui assistir a uma vaquejada na cidade de Lagarto, em Sergipe, que talvez seja a maior vaquejada que haja aqui no Brasil, onde você tem ali uma preparação incrível. Eu vi ali como as famílias se integram desse movimento, dessa festa, e você envolve todas as classes sociais. Você tem uma arena espetacular, com camarotes, e você tem um juízo de bem-estar animal, que é um veterinário, que é a autoridade máxima daquele evento. E eu fui conversar com ele. Cada prova de vaquejada, cada cavalo é analisado. Se tiver um corte, se tiver um ferimento, aquele vaqueiro é desclassificado. Então ele vai fazer de tudo para garantir, assegurar a integridade daquele animal. E cada boi, ele só corre uma vaquejada. Então você tem, por final de semana, mais de 1000 cabeças de boi que participam ali, bois ou touros, enfim. Mas ele sai ferido? Não. Pode acontecer de haver algum ferimento, mas você tem até acoplado um rabo, uma cauda artificial para evitar justamente algum tipo de entorse, algum tipo de luxação, porque o objetivo da vaquejada é você derrubar o boi dentro de uma área delimitada. E para isso você pega ele pela cauda, torce a cauda e ele cai com as 4 patas para cima dentro daquela área. É assim que o vaqueiro faz a sua pontuação. E eu fui até uma vaquejada para assistir. E aí tem um aspecto principal. Tem sofrimento do animal? Não. E não existe a crueldade. Esse é o aspecto principal. Crueldade é quando você tem o prazer com o sofrimento alheio. Exatamente. Não é o caso. Não é o caso. Então, o prazer que você tem ali é você ver a destreza do vaqueiro. É você ver ele conseguir pontuar. Então, pode ser algo ali violento, ter algum risco para o boi. O risco é o mesmo que ele tem quando está ali num pasto naturalmente e pode fraturar uma pata. Não há crueldade. É por isso que você jamais pode comparar, por exemplo, uma briga de galos com uma vaquejada. A briga de galo não é prática desportiva, não é a manifestação. Pode ser até a manifestação cultural, mas ela não goza dessa proteção, porque na briga de galo você tem a crueldade, na vaquejada não. Touradas também? A tourada em Portugal também segue o mesmo princípio. E a tourada em Portugal, ao contrário do que acontece na Espanha, por exemplo, você não sacrifica o touro, você não mata o touro. Eu fui assistir também uma tourada, uma corrida de touros lá em Portugal. Tem um único lugar, que é uma cidade chamada Barrancos, no Alentejo, próxima à fronteira com a Espanha, que lá você sacrifica o touro. Por quê? É uma manifestação cultural que existe há mais de 50 anos, desde que foi promulgada uma lei específica, a Lei 9.022 de 1995, que assegura essa possibilidade. Agora, o que você tem é a destreza daquele toureiro, todas as manobras, todos os movimentos e, mais importante, Rafaela, é que o touro bravo é uma raça que ela está em extinção em todo o mundo. O touro bravo, ele é pro ataque. O instinto dele é o instinto do ataque. Não é aquele touro, não é aquele boizinho lá da fazenda que vem, você faz carinho, não.
A índole dele é atacar. E graças às touradas que essa raça ainda não foi extinta. Porque só existe onde tem tourada. Portugal, na Espanha, na França, no México, no Peru, enfim. Uma prática milenar, cultural e também uma prática desportiva. E que para mim, Rafaela, esse livro tem o componente mais especial dele, que é o seguinte, é a capa, que foi feita pela minha filha mais velha, a Alice. Que graça! Que é uma grande artista em todos os segmentos, em tudo o que o movimento artístico compreende. E ela desenhou ali rapidamente, e eu então coloquei na minha capa, o que para mim é um motivo de maior orgulho de todos os livros, não só desse. Bom, vamos falar agora do Manual de Direito do Trabalho Desportivo. Já estamos na 5ª edição. Quais foram os desafios para atualizar esse livro diante de tantas novidades? Olha, os desafios foram enormes, Rafaela, e principalmente pelo fato de foi tão aguardada, tão esperada a nova Lei Geral do Desporto, desde 2017, que há uma comissão de juristas no Senado. Quando eu fiz a primeira edição do livro, né, do manual que saiu em 2016... Já vinha sendo debatido, Já vinha sendo né? debatido, eu falava, será que eu faço, né, que eu publico o livro agora? Será que eu espero? Ainda bem que eu publiquei, porque muita água rolou durante esse período. E só agora, na 5ª edição, é que nós temos uma nova lei. E uma nova lei que foi muito aguardada, mas que trouxe o desafio maior, que foi o seguinte, ela não revogou a Lei Pelé. Não revogou a Lei Pelé. E, pelo contrário, ela fala expressamente que a Lei Pelé continua a existir. Então, você tem uma situação que foge daquela regra normal, né, prevista na Lei de Introdução nas Normas do Direito Brasileiro, que é a lei posterior revoga a anterior. Então, aqui nós temos, de forma concomitante, a vigência de 2 diplomas que tratam do mesmo assunto. Então, o que eu, em tese, né, se fosse revogada a Lei Pelé, eu colocaria para a nota de rodapé toda a legislação anterior e trabalharia com a nova, mas agora não. Eu tive que trabalhar ali com as duas, então o desafio foi de fazer 2 livros praticamente, do que nós estamos hoje. O senhor fala sobre o futuro também, né? O que esperar ali do futuro de leis e normas que regulamentam o direito desportivo. Qual é o caminho? Estamos numa trajetória positiva para aperfeiçoar cada vez mais? Sim, eu acho que o desporto está sempre na vanguarda, porque a forma como ele está compreendido, ele está muito à frente do seu tempo. Então ele consegue recepcionar, receber modalidades que ainda sequer existiram. Então, se você pegar um livro do João Lira Filho, Introdução ao Direito Esportivo, que foi escrito no final da década de 1940, você consegue pegar todos aqueles princípios e aplicar, por exemplo, para um eSports, que na época dele jamais era sequer imaginado. Mas ele já dizia, por exemplo, que a dança, a tourada, o xadrez eram práticas desportivas. E porque exatamente pelo princípio que envolve. A partir do momento que você tira só aquele componente lúdico, só aquele componente de brincadeira e coloca regra, competição e exercício físico, o mínimo que seja, você está diante de uma prática desportiva. Então, esses elementos e esses conceitos, eles vão ser eternos. E práticas que hoje nós sequer conhecemos vão ser enquadradas como prática desportiva daqui a 10, 20 ou 30 anos. Esportes, o senhor citou agora quando que nós iríamos imaginar há 20 anos atrás, né, que essa seria uma modalidade que ganha cada vez mais espaço, movimenta milhões de dólares, né, atrai gente em todo o país, mas tem uma questão sensível, porque são jovens que ficam, às vezes, trancafiados em salas, em casas com toda a estrutura, claro, né, mas jogando ali o dia inteiro. Isso sob o ponto de vista trabalhista, né? Dependendo da idade. Isso é legal? Os tribunais já vêm enfrentando esse assunto? Essa matéria já está chegando no judiciário? Já está chegando no judiciário. Temos uma decisão interessante do magistrado Marcos Ulloa Dani, que é do TRT da 10ª Região, exatamente nesse sentido, que ele não reconhece ali o vínculo de emprego. Não havia maiores elementos relacionados nenhum caso ali, né, nenhuma situação que pudesse violar a dignidade daquele atleta, mas era um pedido de vínculo ali e que ele relata muito bem, ele coloca inclusive a história, né, e os próprios elementos. Para um vínculo de emprego, você tem que ter todos os elementos ali e, claro, você não vai aplicar só a CLT, você vai aplicar primeiro ali a legislação desportiva. Naquilo em que houver omissão na lei esportiva, você pode se socorrer da CLT. Agora, é claro que esse atleta de esportes, que para mim é uma prática desportiva, não tenho a menor dúvida,
mas esse atleta está submetido ali a treinos rigorosos, a concentração, como qualquer atleta passa. Então, claro, precisa sim haver uma fiscalização para ver se você tem algum trabalho degradante, algum trabalho ali extenuante, né, com excesso de jornada. Isso tudo se aplica também para esse atleta. Por isso que você reconhecer como prática desportiva os esportes, você traz um benefício e uma segurança também para esse atleta. Bom, para a gente finalizar, né, falando em fiscalização, aspectos de governança, vamos falar em compliance. O senhor é coautor de um livro sobre compliance. O que os senhores abordam na obra? Bom, o compliance hoje ele faz parte integrante, não é mesmo, de qualquer prática desportiva, de qualquer gestão desportiva. E essa obra é uma obra internacional, que nós temos autores do Brasil, de Portugal, do Peru, da Espanha. E a riqueza dessa obra é justamente essa, você trazer ali diferentes visões, que envolve não só o próprio dirigente desportivo, né, os próprios dirigentes, mas também os atletas, a comissão técnica, tudo isso faz parte da governança no âmbito do desporto. Ficaríamos aqui, mais horas batendo esse papo, conversando sobre o esporte, que tem tanta coisa, né, para falar, e suas obras são realmente envolventes, porque o senhor tem essa linguagem, né? A gente aprende, a gente desvenda ali regras, legislações que estão no nosso dia a dia, né? Exatamente. Como torcedor, como espectadores do esporte. Foi um prazer enorme conversar com o senhor mais uma vez. Muito obrigada pela disponibilidade, pela vinda. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, Rafael. A alegria é minha, para mim é um tema apaixonante, então aquilo que você falou, poderia também falar horas aqui nesse ambiente super agradável, suas perguntas muito pertinentes, né, que são os temas que nos tocam hoje. Então, para mim, uma felicidade, vou estar sempre à disposição quando for preciso para falar com você e com todos os telespectadores. Maravilha, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Até a próxima semana, tchau, tchau.